Olá pessoal, tudo bom com vocês? É uma alegria poder estar aqui mais uma vez em mais um encontro. Hoje destacando o livro História da Educação e da Pedagogia, da professora Maria Lúcia de Arruda Aranha, um clássico da história da educação, um clássico dos concursos nesta área e também nas referências no campo da pedagogia, tá bom? Então hoje nós vamos apresentar a primeira parte do livro em que a autora destaca a importância de nós entendermos a história e o contexto histórico para entendermos também, consequentemente, a história da educação e também da pedagogia. Tudo bem? Então vamos lá. O nosso roteiro hoje é conhecendo a autora, leitura e resumo da apresentação, com destaque para a história, a apresentação e considerações finais. Primeira dica que eu gosto de dizer aos nossos ouvintes, aos nossos alunos, é que a melhor maneira de você entender uma obra é começar pelo autor, a sua origem, as suas bases. Então, por exemplo, você vai perceber que a professora Maria Lúcia, primeiro, ela não nasceu naquele eixo do Sudeste, Rio, São Paulo, por exemplo, onde nós temos muitos autores, autoras, também no eixo Sul, alguns autores da região Nordeste, né, que são conhecidos nacionalmente, e à medida que nós vamos nos afastando da região costeira do Brasil e adentrando nos sertões, nós temos conhecimento cada vez menos de professores, pesquisadores na área da história, da educação, também da pedagogia, mas embora devemos destacar, eles são importantes sim, tá bom? Todos são importantes. Então ela nasceu no Mato Grosso do Sul, ela tem, digamos, o chamado lugar de fala, porque ela lecionou para o ensino médio em escolas da rede pública e particular até a sua aposentadoria. Então ela vivenciou, ela não é apenas uma professora ou uma escritora de gabinete. E né, as suas obras, no caso a História da Educação, por exemplo, é conhecida desde os anos 80, tendo algumas reedições nos anos 90 e também nos anos 2000. Além disso, ela tem algumas obras no campo da filosofia da educação. Portanto, o nome da professora Maria Lúcia é muito conhecido nestes meios. Lembre-se também, como algo que eu gosto de lembrar em sala de aula, e aqui eu reforço, ninguém é imparcial, ninguém é ingênuo quando está escrevendo um livro. Todos nós possuímos um referencial teórico, utilizamos uma metodologia para escrever textos e apresentá-los ao público. Cada ser humano possui uma cosmovisão, que embasa a sua leitura sobre a sociedade, sobre a família e a educação, por exemplo. Pesquisamos sobre a formação do autor que estamos estudando, então pesquise, tenha curiosidade mesmo sobre ele. Leitura da apresentação, no caso, neste momento um destaque para a história. Então nós vamos identificar que a História da Educação, publicada pela editora Moderna, possui 3 edições, 89, 96, 2006, até esse momento. Salvo engano, eu posso estar equivocado, também possui uma versão do ano 2010, mas eu não posso confirmar aqui. Escrito para o uso dos cursos de magistério, segundo grau, ensino médio e também graduação, atualmente é adotado como referência em programas de ensino da disciplina de graduação, trabalhos científicos, monografia, dissertações, bibliografia de referência de concursos professores também, tanto para o ensino básico como também para o ensino superior e também artigos de revistas, como por exemplo, nosso autor aqui, né, a referência que é Bastos. Um destaque ressaltado é da autora integrar a discussão dos aspectos políticos, econômicos e sociais. Em outras palavras, a educação ela não está sozinha, nós vamos ver isso no decorrer da nossa aula, e busca nos pressupostos filosóficos o fio condutor que auxilia a interpretação dos fatos históricos. Outra inovação, segundo o Bastos, mencionada é o fato de abordar a educação e a pedagogia com tópicos separados, com referência ao contexto histórico de cada período. Em outras palavras, a autora, o livro, você vai identificar que a leitura é acessível, a leitura ela não é densa, a leitura ela vai direto ao ponto, digamos assim. Então você vai perceber uma facilidade no que diz respeito à leitura sobre este tema. Teremos como destaque o contexto histórico, a educação, a pedagogia e a liberdade para o professor trabalhar com o livro. O que nós queremos dizer aqui?
que você não precisa seguir uma linearidade. Se você deseja estudar a história da educação a partir do Brasil colônia, você tem direito, você pode ir direto a esse assunto. Se você almeja estudar a história da educação, é um fragmento dela na era medieval, você também pode ir direto a esse tema, né? Procurar no sumário, consequentemente verificar que ele está presente nisso, tá bom? Você pode ir direto ao assunto, meus alunos. História e pedagogia, você vai identificar aqui a história como a ação humana transformadora do tempo, né? A história é o estudo do ser humano ao longo do tempo e do espaço, por exemplo. É uma referência, né? Talvez não com essas palavras, mas do famoso professor Mark Bloch, que nós vamos citá-lo aqui em brevemente. Assim como também o campo da pedagogia, como teoria crítica da educação, isto é, a ação do homem ao longo do tempo em transmitir ou modificar heranças culturais. O que está querendo dizer com isso no caso? Vamos perceber que ela vai desejar, né, mostrar que a história, as transformações ao longo da história afetam o ser humano, né, quanto ao indivíduo, como também no coletivo. Tá bom? Vamos perceber também para a história da educação, assinala a importância de estudá-la a partir do contexto histórico, pois considera que as questões da educação são engendradas nas relações que os homens estabelecem ao produzir a sua existência. Para referendar sua opinião, apoia-se em Casimiro dos Reis Filho, que assinala a necessidade de estudos analíticos da realidade educacional, a fim de que o conhecimento histórico seja capaz de fornecer à reflexão filosófica o conteúdo da realidade sobre o qual pensa, tendo em vista a descobrir as diretrizes e coordenadas das ações pedagógicas. O que nós vamos identificar também? Nesse contexto, a história da história, ou seja, trazendo as várias concepções teóricas que influenciam o campo da educação e da história até os dias de hoje, ou que já influenciaram, como, por exemplo, o positivismo, no caso, a dialética marxista, o famoso materialismo histórico, e a escola dos análises, por exemplo. História e pedagogia. Então, no caso, a autora considera que o conhecimento proporcionado pela história da educação e da pedagogia possibilita atingir as metas que propõe ao leitor, a partir de um olhar prospectivo, que permita buscar os meios adequados que tornem o projeto de mudança da educação realmente exequível. Deseja que, com sua obra, não só a formação de pedagogos, mas de historiadores da educação, cientistas da educação e filósofos da educação, sem explicitar qual o papel de cada um. Aqui, no caso, ela não vai dizer, ela não vai apresentar um manual, ela não vai apresentar um guia, um tutorial de como você deve agir como um historiador da educação, ou como um cientista da educação, ou como um filósofo da educação, de acordo com Bastos, tá bom? Então, sigamos. História e a história da educação. Esse primeiro tópico eu quero que você perceba, professor, que, né, é um destaque que você deve fazer em sala de aula com os seus alunos, seja nos anos iniciais, principalmente no ensino superior, no caso, que nós somos seres históricos, ou seja, todos nós fazemos parte da história. Eu sei que há, às vezes, um instrumento de alienação, de passividade quanto ao campo da história, alegando que nós não somos importantes ou que somos seres passivos, mas isto deve ser combatido imediatamente, tá bom? Ou seja, já que as nossas ações e pensamentos mudam no tempo, à medida que enfrentamos os problemas, não só da vida pessoal, como também da experiência coletiva. Cada geração assimila a herança cultural dos antepassados e estabelece projetos de mudança. Pensar o passado, porém, não é um exercício de saudosismo, curiosidade ou erudição, ou seja, você não vai perceber a autora sendo saudosista com o passado. Ela vai citar, com base em fontes, né, uma leitura sobre a história da educação naquela região, naquele período. O passado não está morto porque nele se fundam as raízes do presente. Não nos compreendemos fora de nossa prática social, porque, por sua vez, se encontra mergulhado em um contexto histórico-social concreto. Em outras palavras, as ações que são realizadas pelos indivíduos no meio que nós vivemos
afetam o coletivo, tá bom? E vice-versa. A história da educação nos ajuda a entender, pessoal, que em primeiro lugar, que construímos interpretações sobre as maneiras pelas quais os povos transmitem sua cultura e criam instituições escolares e a teoria que os orientam. Nada é por acaso, imparcial ou ingênuo, ou seja, nós precisamos ter uma leitura crítica, precisamos ter a história da história, tempos e conceitos, precisamos entender também os primeiros núcleos, como a Grécia Antiga, a tradição oral, a filosofia e a investigação, e aqui que entra a história, ou seja, história significa pesquisa, significa investigação, tá bom? Significa ter uma leitura crítica e, consequentemente, nós vamos ter as influências do iluminismo e também a substituição da história cíclica, no caso, pela história linear, ou seja, uma visão positivista da história, tá bom? O que nós teremos também, pessoal? A perspectiva a partir também do materialismo histórico. Nós temos também teremos a perspectiva a partir do materialismo histórico, no caso. E aí, esse materialismo histórico clássico, né, que é a luta de classes, a partir de Marx, tá bom? E Marx foi muito influenciado, né, ele recebeu muitas influências, ele leu muito Hegel, no caso. Então, a partir disso, Marx apresenta uma leitura da história. Ele não apresenta uma teoria, no caso, ele apresenta uma leitura e que ficou conhecido como materialismo histórico clássico. E aqui eu coloquei duas imagens, né, a famosa bandeira do Brasil e a divisão da história na perspectiva linear, porque remete ao que nós temos na nossa mente até os dias de hoje, quando isso passa a ser cada vez mais repassado a nós, desde a infância até a fase adulta, da perspectiva da história linear, em que a humanidade acreditava que estava alcançando um progresso, ou seja, uma leitura de uma perspectiva progressista, ou seja, na visão do positivismo, alcançaríamos o positivismo, na perspectiva do marxismo, alcançaríamos o ápice com o comunismo, uma sociedade sem Estado, por exemplo. Então nós estaríamos, segundo estas duas correntes, progredindo, ou seja, avançando, né? Por isso essa perspectiva linear. No que diz respeito ao materialismo histórico clássico, seria a luta de classes. Já no século XX, nós teremos uma forte influência até os dias de hoje, né, da famosa Escola dos Análises. A Escola dos Análises, ela destaca, no caso, o intercâmbio com outras diversas ciências sociais e psicológicas. Teremos, né, entre alguns de seus fundadores, o Marc Bloch, né, no caso, Brodel, Lucien Febvre, no caso Legoff, né, e vem de outra geração. Alguns apontam que seria talvez a terceira ou quarta geração da chamada Escola dos Análises. A Escola dos Análises não era uma faculdade. Então, eu sou formado em Escola dos Análises, eu tenho um diploma em Escola dos Análises. Não, você pode ser um leitor em teóricos que eram referência, que foram influência, né, que desenvolveram correntes de pensamento que ficou conhecido como a Escola dos Análises, a sua origem na França, tá bom? Vamos lá. Então, acompanhando aqui, quem deseja se aprofundar sobre esse assunto pode consultar o que é a Escola dos Análises, do professor Iclis Rodrigues. É uma página no YouTube bem reconhecida. Ou também ver esta aula da Escola dos Análises por Peter Burke. Não é o professor que está no vídeo, tá? Mas é uma leitura sobre a Escola dos Análises a partir deste autor. E aqui, no caso, o professor apresenta um vídeo sobre isso. É um resumo da obra, tá bom? Aqui eu coloquei uma comparação, como, por exemplo, como que a Escola dos Análises está presente na historiografia, em alguns diversos estudos de diversas áreas. Eu estou aqui, por exemplo, apresentando 3 exemplos, a história da Idade Média e o dinheiro,
as raízes medievais da Europa, o imaginário medieval, ou seja, um estudo a partir das mentalidades, como algo que o Jacques Legoff apresentou muito sobre isso, ok? E ao meu lado aqui, né, ao lado esquerdo, no caso, há uma apostila, um livro didático, melhor dizendo, que nós recebemos no ensino médio e apresentamos, né, ou temos essa interpretação da chamada História Geral e do Brasil, algo que está presente até os dias de hoje na nossa imaginação e em sala de aula. A gente tem essa leitura porque é repassada a nós ao longo de muitos anos, né? E é difícil desconstruir isto. É como reformar uma casa. É mais fácil você derrubá-la e começar do zero do que reformar, por exemplo. Aqui nós temos outras correntes, né? Não do marxismo, ou não dos análises, perdão, mas outra corrente, no caso, visando uma historiografia marxista. Provavelmente seu professor tem uma influência, ou você já viu leituras a partir destes autores, como por exemplo Thompson, com a formação da classe operária, e Eric Hobsbawm. Então vamos ter aqui também uma nova historiografia marxista, com a inclusão dos aspectos culturais, ou seja, visando sair daquela leitura somente econômica, por exemplo, né, e compreender a construção de consciência de classe. Teremos a historiografia contemporânea, com articulações entre a micro e a macrohistória. Teremos relações entre a história econômica e o papel dos indivíduos, no caso. E Hobsbawm está presente até os dias de hoje em obras, em concursos públicos, vestibulares, Enem, no caso, sendo até hoje bem quisto. Claro que a sua leitura sobre a história, sobre alguns assuntos, é criticado, né? A sua linha de pensamento também é criticada, isso faz parte da academia, ok? Mas até hoje ele é mencionado. Então, não estranhe se você ler um texto de Eric Hobsbawm. No segundo momento, nós vamos ter a história, também não é um fenômeno neutro, mas sofre os efeitos do jogo do poder, por estar de fato envolvido na política. Educação é poder, no caso, certo? Um exemplo é a pergunta: você já se questionou quem é informado a você em sala de aula? E no século XIX, o interesse por uma educação sistemática e exclusiva, no caso, exclusiva à história da educação. Ela está querendo dizer, no caso, que esses interesses sobre a história da educação passam a existir a partir do século XIX, claro, de forma ainda muito tímida. Adentramos no século XX, passamos a ter alguns estudos, no entanto, ela fala que tem poucos estudos ainda sobre a história da educação, no que diz respeito a traduções ou teóricos aqui da nossa casa, certo? Ou também de história da educação no Brasil. Essas foram as referências, pessoal. Nosso encontro de hoje foi bem rápido, praticamente um podcast, tá bom? Aos meus alunos eu volto a dizer que os assuntos da aula também estarão presentes em atividades avaliativas, em conversas, tá bom? Em sala de aula ou em atividades que serão repassadas. A quem gostou desta aula ou tem interesse em algum assunto, peço que você coloque nos comentários, siga este canal, apresente sugestões e críticas, também todas serão bem-vindas. E até o nosso próximo encontro, pessoal. Deus os abençoe, um grande e querido abraço.